Olá, olá! Espero que goste deste vídeo. Faça like e subscreva para receber mais vídeos iguais a este. Sua hora vai chegar. É só levar fé. Muito bem, adorei. Rica música. É dona do pedaço, não é? Dona do pedaço. Xande, que prazer imenso, Prazer meu. querido. É o dono do pedaço também, meu querido. É. Vamos para ali, vamos conversar um pouquinho. Vamos. Então, que maravilha, que música extraordinária. É isso mesmo. Tem que ter fé e vai com o pé firme e vai embora, não é? Tem que ter fé. É. Tem... Se não tiver fé, eu acho que é uma palavra pequenininha, né? É. Pequenina, beça. Mas ela faz uma diferença muito grande na vida do ser humano. Muito grande, não é, meu querido? Porque eu não conheço ninguém que tem fé e não consegue... E na sua vida? Na sua vida fez essa diferença? Fez. Desde a minha infância até agora, a altura não é? que eu estou, ela tem feito a diferença na minha vida. Porque hoje eu vivo um recomeço de carreira, porque eu fiz parte de um grupo, um dos grandes grupos de samba do Brasil, o Grupo Revelação. E eu estou já há 5 anos seguindo carreira solo. Resolvi fazer essa turnê pela Europa, porque o trabalho que eu tinha feito de recomeço no Brasil já está meio com a minha andada, eu precisava retornar à Europa para poder mostrar esse trabalho. Então a fé, ela faz muita diferença. Principalmente essa música. É extraordinária esta música. E uma música de uma novela de sucesso, não é? Tem ideia do sucesso que faz em Portugal? Não é só no Brasil, cá também. Não. A novela e a música fazem aqui um sucesso extraordinário. As pessoas gostam mesmo de si, da sua música. Que maravilha. Eu acho que para mim, como autor, também, eu fico feliz porque o que marcou a minha vida foi assistir novela, né? Porque quando eu era criança, minha mãe não deixava eu brincar com as crianças, porque eu morava numa favela. E tudo quanto é tipo de brincadeira, ela achava que eu ia pro mundo do crime. Então E guardava como eu mais. ficava dentro de casa, eu não tinha outra opção. Ou assistia TV ou ouvia música. Sim. E aí acabei me tornando um grande noveleiro e tomando conhecimento de muitas canções que fizeram parte de aberturas das novelas, seus cantores, como Paulinho da Viola, Baby Consuelo, Fábio Júnior, Zeca Pagodinho. E hoje, vendo a minha voz numa abertura de novela, daí eu vou lá pro passado, de quando eu era criança, e eu vejo que eu acabo influenciando outras crianças também. Eu fico feliz a beça por isso. É tão bom, não é? É tão bom. Olha, e lembra-se como é que isto tudo começou, quando era criança, em família, não é? Esta música, ainda no quintal, como é que foi? Foi porque, na realidade, quem começou tudo foi a dona Enedir Moura, que é a minha avó. E ela passou para minha mãe. Só que elas tiveram uns problemas com os seus relacionamentos na época e que os vossos maridos não queriam que elas seguissem carreira artística na música, por ciúme, sei lá, por vaidade. E eles quiseram passar isso para mim, para que eu não seguisse esse caminho, porque ninguém deu certo na família. Eu fiz uma entrevista com as duas. Os problemas que elas tiveram, eu tirei da minha vida. A primeira mulher que eu arrumasse, que me colocasse numa situação dessa, de optar ou a música ou o relacionamento, eu ia ficar solteiro. Mas eu ia pela música. E acabou dando certo, porque eu não obedeci a regra delas. E a minha avó demorou um pouco a assimilar. Minha avó fez 90 anos. Eu fiz um concerto no Rio de Janeiro e fui surpreendido com a presença dela. Que lindo. Que ela nunca aceitou a ideia do primeiro neto dela ser um artista. Então, acabou que deu certo. Que maravilha, que maravilha. E lá em casa era música o tempo todo. Todo final de semana a gente escutava de tudo. Eu tinha uma cantora portuguesa, eu esqueci o nome dela. Ela tocava muito lá em casa. Caramba, é uma fadista antiga. Amália Rodrigues? Não. Isso. Amália Rodrigues. Amália Rodrigues. Sim. A Amália, nossa, ouviu a Amália? Pra você ver, no Morro do Turano, no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, a gente escutava a Amália Rodrigues e nas serestas que estão lá em casa, sim, lá em casa todos tocam e cantavam os fados de Amália Rodrigues, misturado com Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira, Clara Nunes, Bete Carvalho. Era uma alegria. Era, e aí eu cresci no meio dessa cantoria toda e eu não podia seguir um caminho diferente. E é verdade que a mãe não deixava sair de casa para a rua? Era isso que contou há pouco? Não deixava. Tinha que ficar mesmo em casa. Eu jogava bola escondido. Como é que ela saía e você ia atrás dele? Tudo escondido, eu fazia escondido.
Então eu calculava o horário que eu ia retornar do trabalho. Ela trabalhava de 6 às 2, então eu tinha de 10 da manhã até mais ou menos meio-dia para brincar. Depois eu tinha que fingir que estava em casa e tal. Muito bem. Mas era para o cuidar, portanto era para tomar conta de si, não é? Pois foi aquilo que você disse há um bocado, não é? Ela tinha receio que você pegasse caminhos difíceis, não é, meu querido? Não é? E, portanto, havia lá um violão que se tornou seu amigo. Vai daí ao violão, anda cá. É o irmão dela, o Mauro Roberto, que me ensinou, né? Mas eu lembro de uma passagem que uma vez ele me flagrou com o violão dele, porque naquela falta de opção de brincar, eu vi um violão no canto da sala. Você está informado, hein? Caramba. Essa história eu nem sabia que estava lá. Aqui sabemos tudo. Aí eu vi um violão no canto da sala e fiquei tentando dedilhar. Eu lembro que eu tinha uma música do Julio Iglesias, que ele gravou, que chamava Rei. Quando eu lembro a letra. E eu ficava copiando os acordes. E eu lembro que o primeiro acorde que eu fiz no violão foi um Ré maior. E quando ele entrou, ele me viu tocando do lado esquerdo. E isso era muito feio, parece que na época. Ele aí não tomava o violão da minha mão. É porque não queriam que as pessoas fossem canhotas, não queriam. Tem que tocar do lado direito. Mas você era esquerdino, com certeza? Eu era, não, quer dizer, eu escrevo com a direita, mas com a esquerda. É uma confusão danada. Eu escrevo com a esquerda, toco com a direita. Por causa dele, eu ficava com medo, porque, pô, ele não vai deixar eu pegar no violão. Aí um dia, eu peguei o violão do lado certo. E aí ele deixou, aí resolveu me ensinar, né? E ele fez... o meu tio foi um divisor de água na minha vida, porque ele me deu os primeiros passos na música. Depois eu fui estudar um pouco, para não passar vergonha, porque eu tinha um número de músicas que eu já tinha decorado, eu ficava com medo de estar tocando em algum lugar e chegar algum artista e pedir um tom e eu não sabia tocar música. E no Natal também tocavam? O que é que se ouvia no Natal, na época do Natal? Porque o Natal é calor, não é quente. O que é que vocês tocam no Brasil? No Natal, Quando se reunia a família, o que é que tocavam? Assim, nestas épocas mais festivas. Eu sou muito fã do Roberto. Nós já estamos próximos do Natal. Roberto Carlos foi a maior referência minha, o nosso rei da música popular brasileira, por causa da família também. A gente escutava muito Roberto Carlos. E foi no primeiro Natal, quando a minha mãe percebeu que eu ligava muito mais para a música do que para os brinquedos, ela começou a me presentear com os famosos LPs da época, os vinis. Muito bem. Então, sempre no Natal eu ganhava um disco do Roberto e um de samba. Aí eu ganhei um disco do Benito de Paula. Na realidade, eu queria um disco do AGP, que antigamente a gente ouvia. A gente não tinha acesso a artista como a gente tem hoje. Você vai ali, clica ali numa rede social, já vê, já manda uma mensagem. Antigamente a gente tinha, sabe, a coisa era tão engraçada que eu abri o rádio porque eu achava que eu ia ver o artista ali na parte de trás. E aí, minha mãe eu escutei uma música do Benito e pedi para que ela comprasse. Eu escutei uma música do AGP, ela foi comprar um disco do Benito achando que era AGP. Aí eu acabei gostando do Benito e aí essa coisa toda virou um vício. Quando ela parou de me presentear, eu comecei a trabalhar e eu mesmo comprava os meus LPs para eu ouvir, a minha vitrolinha. Então, e quem é que o levou assim para os pagodes? Quem foi? Foi um primo? Foi um primo. Caramba. Foi o meu primo Guará. Ele me levou no Cacique de Ramos. Eu tinha 14 anos, eu fingi que fui para a escola e fui para o Cacique de Ramos com ele lá. Escondido. Eu vi... Foi escondido, né? Eu fui escondido. Pois, pensavam que ia para a escola e vai para ali. Ela só descobriu agora, tem 3 anos, porque eu contei. E lá eu vi os compositores que hoje são consagrados, como Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Sombrinha, Luiz Carlos da Vila, Nelson Cavaquinho. Tipo, o Nelson Cavaquinho foi o que me impressionou, porque o Zeca Pagodinho ainda não era o Zeca Pagodinho que hoje é. Mas eu fiquei tão... Ali eu decidi, não, eu vou seguir esse caminho aqui, vai ser difícil, mas é esse caminho que eu vou seguir. Foi no Cacique de Ramos, levado por um primo que fazia muito sucesso como compositor. Infelizmente perdeu a vida muito cedo. E eu lembro numa ocasião que eu estava indo para a escola e parece que largaram o corpo dele
Meu certo Deus. pedaço onde eu ia passar. Eu tenho medo de ver gente morta quando não consigo dormir. Eu sou medroso mesmo, não tenho vergonha de falar. E eu lembro que o cara falou, tem um compositor ali, tem um cara que está morto ali que é compositor. Aí eu fiquei vendo de longe, assim, até saber quem era. Aí quando eu vi que era ele, eu fiz uma oração sozinho. Que para mim interromperam a carreira dele naquele momento. Eu falei, então eu vou dar continuidade, Mas eu não sabia se eu ia conseguir. Sim, mas sentiu isso na sua alma, não é? É. Sentiu isso. Assim, eu vou continuar aquilo que foi interrompido, eu vou pegar para mim. Eu falei assim, um pouco de revolta, sim, né? Sim, claro, de ver uma pessoa dor. que eu amava. Sim. Né? Ser assim. Naquele momento, naquela altura. E aí eu falei que eu fiz uma oração, né, para que Deus receba a alma dele bem, e falei, pode deixar que eu vou dar um jeito de continuar o que pararam. Hoje eu me vejo com mais músicas gravadas que ele, eu falo assim, caramba, aquela oração que eu fiz deu certo. E também ele, onde estiver, com certeza que fica muito feliz com o seu sucesso. Ele fica, não é, meu querido? Com certeza ele está. E aos 16 anos começa então a tocar nos pagodes. Aos 16 anos. Sim, não é? 16 anos eu comecei a tocar. E eu comecei a cantar. Na realidade, eu tinha o instrumento, o lance de me acompanhar, eu tinha o famoso medo, Sim. de a insegurança de não saber totalmente a coisa da música mesmo, de acompanhar uma pessoa. Aí fui ali, observando e executando, observando e executando. Aí quando eu fiz lá meus 19 anos, meus 20 anos, aí eu já vi que eu estava pronto para dar continuidade à segunda fase, que é um estudo muito mais apurado. A coisa de cantar veio depois, mas eu comecei com 16 anos. E depois você conseguiu associar o estudo também ao seu trabalho, não é? Não foi fácil. Eu precisava sustentar o meu estudo, então eu trabalhava. Com o dinheiro que eu ganhava, eu dividia entre dar uma mixaria para minha mãe e pagar a minha escola de música, né? Eu vivia nessa divisão toda. Eu sempre fui uma criança muito responsável. Porque eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei na minha vida, eu cheguei para morar na casa de uma tia e lá tinham 3 crianças, um já com 2 anos e 2 crianças já de colo, que é o meu irmão que está na banda hoje e uma prima. E naquele momento acabou o leite. E eu sentado, com meus 11 anos de idade, assistindo, eles contando moeda para tentar comprar alguma coisa para dar de alimentar aquelas crianças. Aí eu saí assim devagarinho e fui, ganhei a rua, não conhecia nada, aí vi um senhor colocando material de construção para dentro de casa e eu ofereci uma ajuda. Ele olhou para mim, que eu era um garoto bem franzino, tu quer me ajudar mesmo? Eu falei, quero te ajudar. Ele foi, me permitiu que eu ajudasse. Fui lá, ajudei ele. No final de tudo, ele me deu um dinheiro, eu fui na padaria, comprei leite, pão, manteiga. E aí eu dei de cara com a minha mãe e com a minha prima, falei, vou apanhar. Porque eu saí sem avisar. Foi. Mas aí eu me livrei da coça, porque eu contei a história. Vocês estavam lá naquele desespero, eu fui lá e resolvi o problema, tá aqui, pode alimentar as crianças e tal. Aí ali eu já sentia vontade, já me sentia uma criança mais, tipo, entre a brincadeira e a responsabilidade de trabalhar. Foi naquele momento ali. Maravilha, maravilha. É porque o seu mãe fez um bom trabalho, não é? O seu mãe deu-lhe bons exemplos, não é? É isso que marca a diferença. Meu querido, e como é que surge então a sua revelação? O Grupo Revelação? O Grupo Revelação, ele surgiu de uma conversa de 2 pessoas. Eu fui o último a assumir essa coisa de grupo, eu não queria assumir naquela época. E eu levei um tempo para aceitar o lance de grupo. E aí, lá por a época ali de 92, 93, eu resolvi... Estamos aí a ver. Estamos a ver. Tá aí. Isso aí é o DVD que eu mais amo do Revelação, é esse. E aí me convidaram, tal, vamos fazer parte de um grupo. E aí a gente gravou. Eu não queria ser cantor, eu só queria ser músico e compositor. E aí eu comecei, as pessoas me obrigando a isso, eu fui procurar uma maneira confortável para eu poder... Eu não me acho cantor, eu me acho mais ou menos um compositor, um instrumentista legal.
E aí eu fui levando, quando vi já tinha 10 anos de carreira, e aí começamos a gravar, viemos parar em Portugal. Eu fiquei feliz porque eu era doido para conhecer Portugal. Primeiro pelo fado, por causa da Amália Rodrigues, depois pelo Eusébio, pelo Benfica. Pois claro, pois claro. Na primeira vez que eu vim em Lisboa, eu já fui logo no Estádio da Luz. Muito bem. Eu fui logo conhecer. Fez muito bem. Eu lembro que o Roger jogava aqui, na época, e aí tinha o Simão, que era lateral direito. Eu fui no treino ainda, o estádio novo estava sendo construído por fora do antigo. Ai, que lindo. Fiquei feliz, levei uma camisa e tal. E aí, eu comecei a tocar em casas bem pequeninas aqui. Depois eu comecei a entrar nos festivais. E aí já me senti tanto que eu me dou o luxo de vir para Portugal, passo uns dias aqui. E agora, já te sentes em casa aqui em Portugal? Agora quando chego aqui, tanto quando termina a turnê, eu fico 2 dias descansando aqui, depois eu volto para continuar o trabalho. Muito bem. E o que é que tu fazes aqui nesses 2 dias? Nesses 2 dias eu vou no fado, Sim. né? Vou nas casas de fado, assistir os meus amigos, né, cantando. Que eu gosto muito dos guitarristas, né? Eu sou instrumentista, então eu gosto de assistir. De vez em quando eles fazem um lance de improviso que eu gosto. Sim. Não meto o nariz, não, porque eu sou um cara que eu chego na casa das pessoas, limpo o pé e peço licença. E aí mas aí eu vou no fado, vou passear, vou numa música ao vivo. Mas eu não paro, não. E conta-nos o que é que fizeste com Raquel Tavares. Raquel Tavares, cara, Raquel Tavares é uma história que eu respeito, que eu guardo com zelo, porque foi um momento muito especial da minha vida. Eu estava tocando numa escola de samba no Rio, e aí o concerto começava lá pelas 3 horas da manhã, porque lá no Brasil tem essa coisa, e ela achando que o concerto ia começar às 10, chegou às 10. Ficou de 10 horas da manhã até o horário que eu comecei, lá com o Grupo Revelação. E tem aquela coisa de terminar de cantar, tirar umas fotos, atender as pessoas. E o meu, na época, o Road, ele tem mais uma pessoa para atender. Eu falei, pô, mas já acabou. Não, mas ela é cantora. Então, se ela é cantora, então traz ela. Aí eu bati o olho nela. Bati o olho e falei, meu Deus do céu. Tá. Começamos a conversar sobre música portuguesa. Eu lembro que eu levei um esporro dela, que eu cantei Coimbra, porque a referência minha é Roberto Leal, Amália Rodrigues e essa música que o Roberto gravou. Claro. Aí ela brincou comigo, não, mas isso não é fado e tal, mas tudo bem, mas a música, a minha referência, até eu conhecer a fundo a música portuguesa, é essa, a gente tem que partir de um princípio. E aí a gente foi se conhecendo, foi se envolvendo e tal. Ela ia para o Rio de Janeiro e ela gosta muito de Chico Buarque. Aí, aqui. Nós produzimos essa faixa, cantamos juntos. Aí ela gosta muito do Chico Buarque, do Cartola, o samba para ela sempre foi Chico Cartola. Chegou no Rio, eu falei, eu vou te levar nos lugares que me levaram. Para você, além do Chico e do Cartola, você conhecer mais. Aí levei ela no Cacique, levei ela no Morro do Salgueiro, tá, o Biravaí, esse aí que é responsável por eu cantar. Maravilha. E é uma grande artista, é uma grande cantora, é uma grande... a Raquel Tavares é uma bailarina de primeira linha, canta, compõe bem, que nós temos uma música que a gente resolveu não gravar ainda, mas pode ser que a gente grave. Esperemos que sim, esperemos que sim. Agora nós estamos aqui na SIC Internacional, queremos saber para onde é que você vai andar. As pessoas querem saber. A minha carreira, a minha turnê já está vindo lá. Já passei pela Suíça, já passei pela Itália, já passei pela Alemanha, passei pela Espanha, estou aqui. Eu fiz um concerto à noite. Hoje eu vou, quer dizer, agora a próxima é Algarve. Muito bem. Depois o Porto, no dia 1º. No dia 2 eu vou para Madrid, na Espanha novamente. Aí termino em Paris. Os meus trabalhos terminam em Paris. Aí eu volto para Lisboa para descansar, comer o meu arroz de marisco que eu gosto.
E vai comer aonde? Diga lá. Em Alfama. Ah, muito bem. Eu vou pra... Não, a Alfama é o lugar que, se eu vier morar em Portugal, eu tenho que morar ali. Porque tem tudo a ver comigo, aquela coisa dos bairros, as pessoas que se falam o tempo todo. O outro chega na janela, chama o outro e tal. Aí toma uma bebida, toma um vinho ali. Aí fecha uma, a gente acha uma outra até. Aí tem a tasca do meu amigo Chico, que eu vou lá, de vez em quando ele faz uma galinha pra eu comer. É o que eu gosto, a vida simples. Então eu tenho que... a minha turnê sempre tem que terminar em Portugal. Aí depois, não, peraí, deixa eu descansar aqui, deixa eu rodar bastante. Aí eu vou lá no Mirador, aí olho e tal. Atravesso a ponte, a ponte Vasco da Gama, e vou lá fazer umas comprinhas, comprar uns presentes para a mãe, e aí tá tudo certo. Muito bem, meu querido. E no meio de tudo isto, porque anda para um lado, anda para o outro, conte-me lá, onde é que encontra o seu ponto de equilíbrio? O meu ponto de equilíbrio, para mim, ele está sempre na música, a música é o meu ponto de equilíbrio, tanto na criação como na execução, mais ainda na criação. Porque quando eu estou compondo, é o momento que eu estou pensando se as minhas atitudes estão certas e se eu estou passando a coisa certa para quem está precisando de uma palavra de conforto. Por isso que sempre na minha forma de compor, eu sempre procuro levar uma palavra para dar uma força para aquela pessoa que acha que está fraca naquele momento. Então, o meu ponto de equilíbrio está sempre associado à música. A música é a que me deixa totalmente equilibrado. Muito bem, meu querido. Foi um prazer. É que nos equilibrar nós, quando canta, com essa voz maravilhosa. Vamos ouvir mais uma música, Xande? O prazer foi todo meu. Pode ser?